Movidaria apresenta Conversas de Movimentos, falando do tema Cultura Organizacional. Qual é a forma de contágio? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Conversas de Movimentos, no episódio número 2 do tema Cultura Organizacional. Qual é a forma de contágio? No primeiro episódio, a gente teve a oportunidade de ter com a gente aqui a Babi Teles e a Karina Lima, duas grandes especialistas. E para reverter o primeiro painel, que foi um painel muito mais masculino, né? Nós tínhamos 4 homens participando desse painel. Não só o primeiro episódio de cultura foi composto, né, por essas 3 mulheres maravilhosas, como também desse novo episódio, já fazendo um spoiler para vocês, a gente tem um painel de grandes líderes mulheres para dar continuidade no nosso tema cultura, qual a forma de contágio. Letícia, a gente fez no primeiro um bate-papo, né, com essas especialistas. Aqui está comigo a Letícia Casavella mais uma vez. Seja bem-vinda de volta, Letícia. Tudo bem? Obrigada, David. Tudo bem. Seguimos vivos, em casa, de máscara, todos certinhos. Protegidos, muito bom. E nesse segundo, o formato é um pouco diferente, né, Letícia? A gente teve a oportunidade de ter a contribuição de pessoas que estão vivendo desafios de cultura em algumas das maiores organizações do Brasil e que gravaram também de casa, né, falando das suas iniciativas, dos seus projetos, do momento dessas empresas, para a gente comentar, né, reagir um pouco a essas manifestações, essas iniciativas que estão nessas empresas. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente, Letícia, como é que foi a repercussão do último vídeo, o que você já ouviu falar aí das empresas sobre cultura nas últimas semanas, nos nossos projetos, no contato com os clientes. David, eu acho que, na verdade, a gente... É uma escolha sempre da Movidaria tentar falar de temas que a gente entende que são relevantes e mais ou menos atemporais, no sentido de... Não temos a pretensão de saber todos os temas que continuarão relevantes daqui a anos, mas, ao mesmo tempo, a gente tende a não querer ser levado pela enxurrada de informações apocalípticas e que acabam fazendo com que algumas coisas venham à tona em detrimento de outras. Isso posto, cultura, teve uma repercussão interessantíssima porque é um dilema que as pessoas estão vivendo agora, né? É uma questão que não só é completamente orgânica, completamente viva, mas a gente tem dentre os nossos clientes empresas que estavam com data de lançamento para breve, para no meio dessa pandemia, então muito dessa disseminação de cultura teve que mudar de cara, no sentido de pensar em novos canais, em como ouvir as pessoas, etc. Tem outras empresas bastante grandes que começaram a se preocupar em como fazer não só essa entrada, esse onboarding das pessoas para dentro desse tema, mas também manter vivo isso sem os símbolos que a gente costumava ter, né? Os símbolos do escritório. Então, como é que a gente dissemina essas práticas de uma forma saudável? Além, claro, dos comentários sobre as nossas companheiras que foram brilhantes, Karina e Babi, a gente agradece sempre, mas que trouxeram aspectos que eu acho que não só saem do senso comum, mas de fato ajudam a gente a impulsionar novos pensamentos, que é o que a gente sempre quer nessas conversas. Então foi ótimo, espero que a gente... E aqui com certeza também será, porque a gente tem outras pessoas brilhantes para ouvir. Estou feliz que a gente vai conseguir disseminar isso também. Estamos juntos. Sabe que eu ouvi a mesma coisa, né? O comentário foi forte, assim, foi muito legal ouvir de vocês sobre cultura sem uma perspectiva tão tradicional, né? Trazer coisas práticas que realmente têm feito diferença, vamos trazer muito mais do desafio da transparência dentro das organizações hoje, desse olhar de vulnerabilidade e falar do storytelling, mas baseado em narrativas que sejam congruentes com os valores das pessoas que estão dentro da organização. Então, uma visão de cultura que ela não é aquela esperada ou tão tradicional do mercado. E a gente continua nessa provocação hoje, trazer um olhar diferente para esse tema e com visões de diferentes mundos. Topa comigo conhecer quem são as convidadas desse painel? Opa! Então, começando o nosso primeiro vídeo aqui, é de apresentação das nossas convidadas. São 4 convidadas que estão conosco, começando o vídeo agora. Olá, meu nome é Moema Stuhauer, eu sou consultora em transformações organizacionais com um foco particular em cultura e futuro do trabalho. E eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre algumas percepções, alguns aprendizados que a gente tem tido sobre liderança
e cultura nesses nossos tempos de pandemia. Olá, aqui quem fala é Lilian Fiala. Eu trabalho ajudando empresas que querem trilhar um caminho pela sustentabilidade. Primeiramente, quero agradecer o convite do David e vou falar um pouquinho aqui então sobre o que é a empresa B e o que uma empresa com impacto, né, tem de resultados diferentes. Olá, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho sobre cultura e compartilhar com vocês alguns exemplos e como vem sendo a jornada de transformação cultural aqui na empresa. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina Machado, eu sou diretora de recursos humanos na IQVIA do Brasil. A IQVIA é uma empresa que presta serviço para o mercado de saúde, é uma empresa com mais de 60 mil funcionários no mundo e ela é fruto de uma fusão que aconteceu em 2016 de duas empresas multinacionais americanas, a Quintiles, uma empresa primariamente de pesquisa clínica, e a IMS, uma empresa de dados para a indústria farmacêutica. Eu cheguei na IQVIA um pouquinho depois dessa fusão e hoje estou aqui para falar para vocês sobre cultura organizacional. Então, Letícia, a gente tem um painel de peso, né? A gente está misturando os mundos com uma das maiores mineradoras do mundo de um lado, uma das maiores empresas de saúde do outro, uma grande especialista em transformação organizacional e em comportamento humano e uma pessoa que ajuda empresas a certificarem como empresas B, que olham o propósito, o impacto e o impacto das pessoas no ambiente organizacional. Essas empresas que são melhores para o mundo, não com o objetivo de serem a melhor do mundo. Ou seja, perspectivas completamente diferentes. Qual que é a importância, Letícia, da gente ampliar a discussão nesse momento sobre cultura e o que agrega a gente ter visões tão diferentes? A gente tem um painel que ele é pouquíssimo homogêneo, no final das contas. Eu acho que isso é sempre rico, né? Não sei se é a nossa veia de educação, mas eu acho que isso faz sentido porque o mundo é mais parecido com isso, né? Dificilmente a gente tem uma perspectiva só. Eu acho, David, que a primeira coisa que me ocorre é a questão da importância que a gente dá hoje a essa questão de ser tribal. Ser tribal no sentido de um grupo social da mesma origem, né? Esta é a tribo a qual eu me refiro. O Yuval Harari já falava que era preciso uma tribo para criar um humano. E a gente tende a permanecer nas nossas tribos, nas nossas células, dentro dos nossos limites. Então, o fato da gente conseguir sair um pouquinho deste muro, subir essa escada e olhar aqui de cima o que está acontecendo lá embaixo com diferentes tribos fazendo parte desse mesmo ecossistema, desse mesmo mundo, eu acho que nos enriquece tanto em termos de perspectivas e experimentações, como também para colocar em xeque algumas das coisas que a gente acredita que são únicas e que na verdade são só uma crença. Então existem algumas coisas que acho que as nossas convidadas vão compartilhar em termos mais didáticos, em termos mais técnicos e que, claro, fazem todo sentido, mas é importante lembrar que no final a gente está falando de gente, em empresas menores, em empresas maiores, mas gente que carrega toda a sua bagagem para esse grupo, para essa tribo. É disso que a gente vai, com que a gente tem que se preocupar hoje. Então, legal a tua fala, Letícia, porque esse início, né, a gente falou no último vídeo, como eu disse, sobre questões práticas que fazem a diferença na implementação de uma cultura que ela se conecte de fato com os valores e crenças das pessoas. E para retomar essa conversa, eu selecionei um trecho de do vídeo da Vanessa Vieira, que é a gerente de recursos humanos da Vale e que está à frente do Pilar Pessoas nas discussões da Vale sobre o novo normal, discussões globais da Vale sobre o novo normal, e ela traz uma visão super clara e estruturada sobre como é que a cultura se manifesta dentro da organização. Eu queria analisar contigo essa primeira fala dela sobre manifestações de cultura, para a gente voltar e falar de alguns aspectos. O que a gente pode analisar hoje dentro de uma organização? Como é que a gente faz para analisar dentro de uma organização o que é uma cultura funcional, o que é uma cultura desejável para aquele contexto que ela vive? Vamos ver esse primeiro vídeo da Vanessa? Claro. Então, a cultura se caracteriza por um conjunto de padrões dominantes de comportamento na organização que são moldados pelo que os líderes, em particular, incentivam, desencorajam e toleram no dia a dia. Então, o comportamento das pessoas é moldado por mensagens implícitas que elas recebem no seu dia a dia sobre o que é importante e, portanto, como elas devem se comportar. E, a partir disso, essa cultura é moldada.
E as mensagens implícitas, elas vêm de 3 grandes fontes, que são os comportamentos, os símbolos e os sistemas. E os comportamentos, as ações, as decisões também são moldados por pensamentos, sentimentos, crenças, valores. E, portanto, para entender cultura, um outro aspecto importante e necessário é explorar o modo como as pessoas pensam. Então, a gente pode entender que um primeiro grande passo é realmente a autoconsciência, seja de processos enquanto organização, então como a organização a partir de símbolos, sistemas e comportamentos interferem nessa cultura, e os individuais, que são sentimentos, valores, crenças e pensamentos de cada um de nós. Então, Letícia, a partir dessa fala super estruturada da Vanessa, o que te veio em mente, que aspectos a gente não pode deixar passar para entender qual que é a cultura da empresa hoje, o que seria uma cultura desejável para ela e para o contexto que ela vive? O que a gente deve olhar? O que a gente não pode esquecer numa análise de cultura organizacional? Me ocorre, David, a questão, eu sempre menciono isso, porque eu acho que à medida que a gente vai vivendo, isso vai ficando cada vez mais evidente, é a diferença do eu aspiracional e do eu real, né? No sentido de, a gente tem algumas coisas que talvez a gente entenda que nós somos hoje, como pessoas e como empresas, e outras coisas que a gente sonha, aspira, gostaria de ser, até precisa ser por causa desse contexto de negócios quaisquer que a gente está vivendo. E dentro disso, eu lembro da questão do Humberto Maturana, que fala que viver um processo cognitivo, a gente vai aprendendo a adaptar esse eu aspiracional e esse eu real para que eles comecem a ser coerentes. Então, buscar essa coerência é algo que é essencial para que isso possa, de fato, ficar em pé, para que isso tenha, para que essas mensagens que a Vanessa, de forma tão didática e técnica, expôs, fiquem coerentes com o que a gente, de fato, espera das pessoas. Então, que este participante possa conviver neste meio e colaborar com ele, ser transformado por ele, cascatear as mensagens de cultura que a gente precisa. Quer dizer, o nosso ideal é esse, né? O nosso ideal é que cada membro da empresa seja um embaixador, que a gente não tenha somente embaixadores da cultura dentro da liderança ou em determinados comitês, mas que todas as pessoas que entrem na empresa consigam, de alguma maneira, demonstrar e pregar esses comportamentos e essas crenças, porque eles são claros, porque eles são coerentes, porque eles fazem sentido para a maior parte deles. Então, acho que isso é a chave principal desse projeto e dessa cultura viva ser, de fato, um sucesso. Tão legal você ter trazido isso, Letícia. Tem uma questão, eu tenho muitos autores, né, que falam de cultura e usam a metáfora do iceberg. Que realmente dizem que no nível mais superficial você enxerga esses comportamentos, enxergam as normas que já estão explícitas na organização, mas você tem outros substratos de cultura que estão em níveis mais profundos e falam um pouco daquilo que as pessoas, das atitudes, das predisposições, como a Vanessa própria trouxe, dos sentimentos, dos pensamentos que também mobilizam essas pessoas. E quanto mais você consegue ser congruente, como você disse, nesses diferentes níveis, né, respeitando esses diferentes níveis, mais próximo você está da realidade das pessoas. E fato é que boa parte dessa experiência do colaborador, ela é norteada pela tua relação com a liderança. A gente gosta muito de uma empresa porque trabalhou com um líder incrível e conseguiu um ambiente de trabalho que você conseguia produzir, que você conseguia viver com qualidade. E a organização que consegue isso, ela normalmente é muito bem sucedida em diversos aspectos. Para ilustrar esse fator, a gente pediu para a Moema falar um pouco sobre liderança para a gente. O papel da liderança na construção de uma cultura mais funcional. E o que é interessante que ela traz para a gente é o que o líder poderia fazer, né, que tornaria esse ambiente mais funcional e que poderia desconstruir um monte desses mecanismos de segurança que a gente às vezes cria ou de controle que a gente precisa criar para resolver outras coisas por falta desse papel importante da liderança guiando a experiência do colaborador. Então, vamos dar uma olhadinha nesse papel do líder, de acordo com a fala da Moema, para a gente pensar um pouco sobre esse aspecto, como é que a gente amplia a cultura a partir do posicionamento do líder? Quando a gente fala de liderança, de maneira geral, mas eu acho que particularmente nesse momento que a gente está vivendo,
tem um ponto de partida essencial, que é entender o bicho sendo liderado. O bicho somos nós, a espécie humana, somos seres humanos. E eu não digo nem de aspectos psicológicos aqui, não. Eu estou pensando em aspectos evolutivos. A gente, individualmente, a gente é fraco. Isso é importante para lembrar para a liderança na pandemia, é verdade. Nós somos individualmente fracos, nós não sabemos voar, nós não temos presas, não temos grandes proteções térmicas. A gente chegou em 2020 porque a gente aprendeu a trabalhar junto. Foi isso que trouxe a gente até aqui. Individualmente a gente é muito frágil. O que acontece em decorrência da gente ser frágil individualmente? Evolutivamente, a gente tem uma resposta a isolamento que é quase idêntica, e em muitos aspectos inclusive idênticos, a nossa reação a perigo. Isolamento, fisiologicamente, neurologicamente, evolutivamente para a gente, é quase indistinguível de perigo, em função da nossa evolução. A gente está num momento, isso é verdade sempre, a gente está num momento de especificamente isolamento. A gente precisa lembrar disso na liderança de pessoas. Pertencimento, o sentido de pertencimento é o sentido de segurança, e a gente só é produtivo, criativo, todas as coisas necessárias, sempre, mas nesse momento em particular, quando a gente se sente seguro. Quanto mais seguro a gente está, maior o nosso nível de produtividade, de inovação, de criatividade, de abertura para colaboração, de confiança de maneira geral. Então, muito do que liderança precisa fazer agora são ações com foco especial em oferecer isso. Isso não é ser bonzinho, tá? Isso é liderança estratégica, identificar o que são as necessidades e endereçar essas necessidades de maneira geral. Um segundo ponto muito importante é lembrar que liderança no ambiente organizacional é um esporte coletivo. A gente tende a esquecer isso. Quando a gente está falando de esporte coletivo e da necessidade de alinhamento, fica muito fácil entender quando a gente pensa no que a gente está vivendo agora, vida real, Covid, pandemia, como consequência de desalinhamento de liderança, sem entrar em julgamento de valor. O fato que as nossas lideranças discordam entre si trazem comportamentos muito diferentes do grupo, quando, na verdade, na liderança a gente quer padrões de comportamento positivos que são compartilhados pelo grupo. Não é desrespeito à individualidade, não é de jeito nenhum desrespeito à diversidade, mas tem algumas coisas que a gente precisa do grupo. A gente precisa de comprometimento, de engajamento, de boas práticas, de inovação, de pique, de resiliência para isso tudo. E isso vem de alinhamento de liderança. Então, existem as ações individuais que são as que realmente importam. Para cada liderado, importa mesmo, na carne, a atuação do seu líder direto ou da sua líder direta. Mas quando a gente pensa em cultura, a gente precisa, individualmente, como líderes, procurar muito assertivamente, muito deliberadamente, esse alinhamento da liderança. Eu digo de pares, eu digo dos nossos liderados, quando nós somos líderes de líderes, e uma influência para cima na linha hierárquica de o que a gente espera, o que a gente acredita, o que são os nossos valores. Esse alinhamento de liderança é o que tem impacto cultural forte. Tão interessante a fala da Moema, né, Letícia? Ela traz dois aspectos que eles se complementam. Um deles é entender necessidades desse ambiente e suportar as necessidades das pessoas neles, né? Então, e ela posiciona isso como liderança estratégica. E a outra é que a liderança ela deve agir de forma congruente entre eles, né? Eu não posso ter uma narrativa muito diferente numa liderança de operações para uma liderança financeira, para o pessoal que está à frente do planejamento estratégico. Então, eu tenho áreas que elas trabalham juntas para promover uma visão única para o colaborador de onde que a empresa está indo em termos de prioridades estratégicas e que, teoricamente, isso deveria ser bem fluido e harmônica essa relação. Infelizmente, na boa parte das vezes, a gente sabe que não é. Então, eu queria explorar esse ponto contigo, não só da perspectiva do papel da liderança, que acho que a Moema trouxe com bastante brilhantismo para a gente, mas principalmente quando a gente tenta implementar um projeto de cultura, tem um grande desafio que está na cadeira do RH, que é
você começa a fazer diagnósticos, entender a organização, como a gente falou no primeiro bloco, você ouve bastante essas lideranças e tenta buscar fluidez nessa narrativa dentre elas. Mas a partir do momento que esse diagnóstico levou tempo demais, esse papel, esse projeto, ele acaba ficando muito mais com cara de projeto do RH do que como um projeto da organização. Engajar líderes nesse cenário é um papel fundamental, né, para a gente entender que os líderes vão continuar sendo sponsors de um projeto de cultura e vão continuar propagando essas mensagens-chave nos diferentes níveis da organização. Minha pergunta para você é o que a gente pode fazer para engajar líderes em um projeto de cultura, né, e qual que é a importância disso na tua visão para o sucesso de um projeto nesse sentido? Na verdade, a primeira... Vou fazer um publi, tá? Hashtag publi aqui. Porque a primeira coisa que me ocorre é que a primeira coisa de fato que a gente teria que fazer nesse contexto é que as conversas com as pessoas no começo, no meio e no fim deste projeto que começa com um diagnóstico fossem, de fato, corajosas e transparentes e abertas e reais, e com um pouco menos do grau de política que muitas vezes a gente tem que travestir essas conversas, e um pouco menos desse grau e um pouco mais de nós estamos no mesmo barco porque a gente está falando de pertencimento. Então, o meu publi vai para o nosso primeiro vídeo de liderança corajosa, porque eu acho que a gente discutiu algumas das coisas que fazem todo sentido para que a gente estimule essa prática, não só quando a gente está falando de cultura, mas quando a gente está falando de qualquer coisa, boa ou difícil, na celebração, na alegria e na tristeza, sabe? Porque é um casamento, né? Na verdade, o líder, quando ele escolhe este lugar no qual estar, no qual se projetar, no qual viver e ser exemplo, ele está, de certa maneira, esposando a organização e a cultura que ela traz, essas crenças, esses valores. Então, eu me perguntaria por que um líder sentiria que este era um projeto de RH se isso foi colocado desde o começo. Eu tendo a achar que talvez ele, neste momento, não se sinta parte dessa necessidade. Se ele não se sente parte dessa necessidade, a gente tem que investigar o porquê. A gente tem que entender do que você não se sente parte. Você acha que não é necessário, que esse projeto cultural, a cultura da empresa está clara para todo mundo, que não existe só um embaixador, que a gente está fazendo isso de um jeito diferente, ou seja, ele tem que se apropriar disso de maneira que, na verdade, seja muito mais um projeto dele, porque ou dela, do que de qualquer DHO, RH, TID, do que a gente chamar, porque esse departamento ele vai ajudar a abrir este caminho, a fazer este canal. Mas a cultura, ela começou ali na porta da entrada e no estacionamento, e na guarita. Ela não começou com RH e ela não começou com líder. Então, a gente tem que entender... eu daria um passo para trás para falar vamos corajosamente abrir este debate para entender por que você poderia se sentir assim. E aí a gente lida com o que vier. Então, conversas corajosas, trazer mais clareza para a mesa, né, e ter coragem também no posicionamento junto à liderança para fazer com que essas pessoas estejam próximas do objetivo que é mobilizar, ou quais são os ganhos que a gente tem quando a gente mobiliza as pessoas na direção de um ambiente, né, que estimula uma cultura mais funcional ao negócio, ao propósito e às pessoas também. E aí, para tentar dar embasamento para a gente nessa conversa, selecionei aqui 2 trechos, tá? O primeiro deles tem um recorte da fala da Vanessa Vieira da Vale, falando um pouco do que eles têm feito para impulsionar cultura organizacional com um olhar de ações para a liderança. E eu peguei um outro recorte que fala, a Marina Machado traz diversas ações que estão sendo promovidas na IQVIA para impulsionar a cultura organizacional com os colaboradores, com a força de trabalho. Vamos olhar essas 2 perspectivas diferentes para a gente poder trazer para a pauta como é que a cultura ela é um todo, ela não é uma parte só dessa conversa?
E a gente tem alguns elementos nesse contexto atual que nos favorecem nessa jornada de mudança. Então, uma é essa, né, que a gente acabou de falar, que é essa abertura para o novo a partir de lições aprendidas de diversas mudanças que a gente experienciou durante esse processo. A gente passa a ter uma maior consciência sobre o modelo mental, comportamentos que também favorecem as discussões e o assunto cultura dentro das organizações. As pessoas passam a prestar mais atenção ao que realmente importa, ao que favorece trabalhos baseados em propósito. Então, a gente, enquanto sociedade, passa a repensar o que vale a pena, o que é prioridade, né? A gente passa a colocar os nossos valores e os nossos propósitos num patamar ainda mais elevado, de maior relevância. E a gente passa, o que, a meu ver, é um ponto muito importante, a ter maior consciência e ter maior facilidade em falar sobre as nossas vulnerabilidades, em nos sentir vulneráveis e em nos transparecer vulneráveis. Então, esse processo todo trouxe à luz diversos limites que temos, diversas oportunidades de dizer os nossos limites e até onde a gente consegue ou não consegue ir. Então, esse processo de visibilidade, de maior aceitação da vulnerabilidade, impulsiona conversas mais autênticas e mais transparentes, o que também favorece muito o assunto cultura. E aqui na empresa, para compartilhar um pouco de como a gente vem vivenciando isso, a gente já vem numa trajetória de evolução cultural que se iniciou em 2019, a partir da construção do entendimento, definição de padrões e geração de adesão ao assunto. Esse ano, a gente fez um diagnóstico com a liderança que nos deu visibilidade das principais crenças que existem na organização e quais são os padrões limitadores que dificultam a vivência dos nossos comportamentos-chave. E a partir dessa autoconsciência e desses resultados, a gente inicia um movimento de escalabilidade, de manutenção do momentum e de medição da evolução cultural. Então, a IQIUVIA, fruto de uma fusão, fez um trabalho aí nos últimos 3 anos justamente de adaptação dessa cultura e de entender quais eram os valores fundamentais da IQIUVIA. Eu entendo que os valores de uma empresa, eles são a bússola para a gente definir uma cultura organizacional. E quanto mais a gente vive esses valores no dia a dia, aí sim a gente consegue colocar essa cultura organizacional em prática. Então, na IQIUVIA a gente tem valores muito fortes como colaboração, trabalho em equipe, foco no cliente, execução impecável, e isso tem se traduzido de maneira muito natural dentro do nosso dia a dia e principalmente nesse momento que a gente vem enfrentando aí de pandemia e de Covid-19. Interessante a gente ver essas duas perspectivas, né, Letícia? A minha pergunta para você, os desafios são diferentes? Quando a gente constrói um projeto de cultura, eu tenho que olhar de forma diferente quando eu trato com a liderança e com liderados? Tem um desafio por nível? Na verdade, para mim é uma daquelas perguntas capciosas, David, porque ela pode ter camadas aqui que vão ser completamente personalizadas de acordo com desde o tamanho da empresa, a experiência de cada um, até como a gente começou esse projeto. Então eu vou dar um passo atrás e dizer o que eu acho que a gente poderia usar como lema nessa questão. Que a gente entende, o Christian Dunker, aquele psicanalista que tem feito coisas muito legais, inclusive com o Claudio Tebas, que a gente adora, fala sobre limites e sobre a reedição desses limites no decorrer da nossa vida. Ele fala que eles são meio plásticos, meio flexíveis e que a gente vai testando e organizando de acordo com o que nos acontece. Eles acabam tendo história e geografia dentro da nossa vida. E dentro disso, esses limites precisam ser observados, tanto para a liderança quanto para o liderado. Então, isto sim é uma premissa, não importa qual seja o histórico da empresa. E aí, eu vou pegar emprestado o conhecimento que a Karina dividiu com a gente na primeira parte deste vídeo e falar que storytelling deveria ser maior que hierarquia. O nosso jeito de contar a história, o nosso jeito de construir essa narrativa de cultura deveria ser universal o suficiente para que atingisse essas mesmas pessoas de um jeito X ou Y. Pode ser que elas vejam o mesmo filme e alguém chame mais atenção aqui ou assado, mas elas estão vendo o mesmo filme, é o mesmo storytelling.
Muito interessante a sua fala, né? Porque a gente realmente fala de cultura como se fosse uma impressão digital, né? Ela é uma representação singular desse grupo dentro de um contexto. Então, as pessoas deveriam se reconhecer, de fato, através dele. Eu acho que até por isso que não se fala de uma cultura certa ou cultura errada, né? Não é o falar que uma cultura mais conservadora, uma cultura mais disruptiva, uma é melhor que a outra, não existe. A gente fala de uma cultura desejável dentro de um determinado contexto, né? Então, pensando desse aspecto, né, de cultura desejável, a gente pediu para Moema trazer para a gente um pouco dessa visão de cultura desejável para o momento que nós vivemos de pandemia, já que existe um desafio que o mundo inteiro vive de grande transformação. Tá? Então vamos dar uma olhada nesse trecho de vídeo e fala o que é uma cultura desejável para esse novo panorama. Aqui é importante a gente lembrar que culturas têm características próprias. E no momento desse é importante a gente identificar o que ajuda, o que atrapalha. O que são coisas que precisam estar em foco muito nítido nesse momento. Tem uma historinha que me ocorre, que é o seguinte: quando eu fui levar meu filho pela primeira vez, meu filho mais velho, pela primeira vez para vacinar, eu estava olhando ali, como uma estudiosa de cultura, eu estou sempre olhando o padrão de comportamento, é para onde vai meu olhar. Eu vi que a gente tem duas tendências aqui. Uma é de um grupo de pais que, de maneira geral, a sua forma, falava: vai filho, larga de frescura, todo mundo tem que ser vacinado, não dói tanto assim, etc, etc. E o que a gente fala não nega a experiência do outro, né? Então não tem impacto de conseguir o resultado que eles queriam, que fosse as crianças calmas, não chorando. Por outro lado, tinha um outro grupo que eu vou chamar de excesso de empatia, que também não produz o resultado desejado, que é o mesmo. E era o grupo que falava: ai filhinha, eu sei, dói tanto, é horrível, quando a gente era pequeno a gente também odiava, etc, etc. Isso exacerbava aquele comportamento. E tinha uma mãe ali que me chamou a atenção, porque ela teve uma abordagem que me pareceu, assim, em essência, além de humana, legal, concordei, mas de resultado, que foi dizer: olha filha, dói mesmo, é muito chato, ninguém gosta de vacina, mas ter a doença é pior. Isso dependia, ela poder ter essa abordagem dependia da confiança da filha nela. Mas daí é uma cobra comendo o rabo, né? Você tem mais essa atitude, gera mais confiança. Quando a gente fala de traços culturais, tem 3 coisas que me ocorrem. É sempre, mas agora está se fazendo particularmente necessária, que é transparência. E quando a gente fala de transparência, a gente precisa fazer uma diferenciação muito importante entre o que é ser positivo e o que é ser otimista. O Simon Sinek fala disso. Um otimista é uma pessoa que acredita que as coisas vão dar certo, mas não está negando as dificuldades do caminho. Então, o otimismo é: no fim vai dar certo. Tá difícil isso aqui, vamos endereçar. Isso aqui não tá tão difícil aqui, isso aqui tá até ajudando. Isso é o otimista. O pensamento positivo, da maneira que ele foi se desenvolvendo ao longo desses últimos anos, ele nega a experiência negativa das pessoas. Então, tudo é uma questão de ter uma atitude positiva, um pensamento positivo, mas pensamento positivo não é um pensamento mágico. E você dizer: tá tudo bem, tá tudo ótimo, isso é uma oportunidade para a gente nesse momento, não é uma coisa culturalmente eficiente nesse momento, porque quando você nega a experiência das pessoas, você não está lidando com as necessidades que se fazem. A gente acabou de falar da necessidade de segurança das pessoas para elas renderem. Quando a gente nega o negativo, a gente não endereça eles. A segunda coisa muito importante para mim é comunicação. É comunicação, comunicação, comunicação. A gente perdeu no isolamento social o maior canal de comunicação, que é o informal. As pessoas não tomam café, não se encontram no bebedouro, não vão almoçar fora, não batem um papo com o chefe, não há feedback, um momento de papo. Então a comunicação precisa ser reforçada, uma comunicação otimista e não positiva, de maneira deliberada, estruturada e constante. Comunicar, comunicar, comunicar. E respeito. Respeito depende muito de entendimento. Quando a gente diminui
uma situação que é complicada, chamando de mimimi, essa pessoa faz muito mimimi, estão reclamando à toa, a gente perde uma coisa importantíssima, que é a credibilidade de indicar situações ou reclamações que não têm tanto mérito quanto podem parecer. O que eu quero dizer com isso? Eu digo assim, é mimimi essa coisa de você achar que está triste porque está sozinho em casa, tem que ser endereçado de maneira diferente, de falar, não, você não precisa de uma cadeira de R$3.000 para trabalhar produtivamente. A gente precisa, nesse sentido, respeitar a experiência coletiva e individual. É difícil, tá, gente? Fácil eu falar aqui. É uma coisa difícil. Mas a gente tem orientação para resultado, e resultado depende de transparência, de comunicação e de respeito. De maneira geral, não preciso nem vender essa ideia, mas no momento de pandemia elas se tornam particularmente relevantes. Transparência, comunicação e respeito. São 3 pilares, né? 3 traços de cultura desejáveis que a Moema destaca para esse momento, mas eu entendo que eles já estavam aí como uma grande necessidade no mercado, né, Letícia? Queria que você comentasse para a gente a aplicabilidade disso dentro do contexto organizacional. Né? Esses 3 pilares, quais são os desafios que estão por trás deles? Na verdade, a gente tem falado ciclicamente desses temas, né? E antes de nós, tem uma profissional chamada Amy Edmondson, da Harvard Business School, que começou a falar de algo muito similar na década de 90. Então, a gente volta naquele assunto de a gente, na verdade, tem falado desses temas há 2 décadas. É simplesmente que, em algum momento, eles se tornaram tão relevantes que acabaram virando uma prioridade onde eles já deveriam estar, talvez. A Amy Edmondson, ela escreveu uma tese falando da questão de segurança psicológica, e que eu acho que tem completamente a ver com o que a Moema acabou de dividir com a gente. Ela falava de admissão de erros, e de uma maneira simples, de uma maneira clara, de uma maneira real, de uma maneira que a pessoa pode chegar e falar, meu projeto está atrasado, e não receber como primeira reação um comentário de, meu Deus, e o que você vai fazer? E em vez disso, alguém que de fato fale, tá, posso te ajudar em alguma coisa? Como é que a gente vai seguir a partir daqui? Aprender uns com os outros, que vem inclusive dessa reação, e feedback cândido, transparente, real, que também é um tema que a gente discute há tanto tempo e ainda não tem uma única solução. Então, voltando à sua pergunta original, qual é a aplicabilidade, qual é o desafio aqui de implementar essas práticas? É que elas não são pílulas, elas são uma mudança de hábito, elas são uma mudança de atitude, elas são um exercício que tem que ser constante, diário, eu até diria, e de todas as pessoas envolvidas. E isso é sempre um desafio, porque a gente vive uma mentalidade meio fabril, meio hierárquica na maior parte dos lugares. Então, a gente tem dificuldade de lidar com o erro, a gente tem dificuldade de compartilhar e se expor vulnerabilidade. Então, a aplicabilidade é exatamente o fator humano envolvido nessa questão, e é também o seu maior desafio. Então, a gente acaba vivendo um paradoxo que, se bem sucedido, é uma solução realmente sustentável e super significativa, mas é uma receita difícil de alcançar, eu diria. Sem dúvida. E aí, olhando esse desafio, né, e nas posições de líderes de capital humano, que a Vanessa Vieira está lá como gerente de recursos humanos na Vale, e a Marina Machado como diretora de recursos humanos na IQVIA, a gente pediu um pouco para elas citarem algumas das suas práticas. E aí tem 2 falas relevantes que eu queria destacar contigo para a gente analisar juntos ao final do vídeo delas. A primeira a gente fala sobre a necessidade de gestão do conhecimento para garantir congruência das ações ao longo do tempo, né? Para que a gente veja coisas mais aplicáveis, mais reais na vida das pessoas. A segunda delas a gente fala sobre quanto que as ações implementadas, quando tem retorno, elas falam a verdade que já está na rotina das pessoas. A gente não está falando de nada novo ou descolado. Eu queria analisar esses 2 aspectos, né, de gestão do conhecimento e, de fato, da aplicabilidade, né, daquilo que as pessoas já vivem em cultura nas ações que as 2 apresentam para a gente agora.
E aí eu posso compartilhar alguns exemplos de práticas que a gente vem adotando aqui na empresa. Então, por exemplo, a gente reviu o nosso norte à luz da cultura desejada. Então, a gente reviu aspiração, imperativos do negócio, atributos culturais e comportamentos-chave, que servem como base para toda a estratégia da empresa e todo o direcionamento, é realmente o norte, né? Tendo a cultura como luz e como pano de fundo. A gente estruturou reuniões periódicas sobre cultura com o board da empresa para que esse assunto também esteja vivo na rotina, nas discussões e tomadas de decisões deles e para que eles sejam grandes agentes transformadores a partir do exemplo, né, do Walking the Talk. Processos de Advisory Coach e Assessment 360 para desenvolvimento da diretoria, mentoria de cultura para líderes responsáveis pelos sistemas organizacionais, por exemplo, inovação, gestão de talentos, sustentabilidade, diversidade, entre diversos outros. Então, a gente vem numa jornada desde o ano passado que se impulsiona esse ano e que tem uma janela de oportunidade muito grande de fortalecimento e aceleração desse processo à luz do que estamos vivendo pós-pandemia. A empresa, nesse cenário, estabeleceu 2 grandes comitês para planejar e se organizar e repensar esse novo normal, então a forma como vamos atuar a partir de agora. Tivemos diversas lições aprendidas durante esse processo que não podem ser perdidas, né? A gente precisa gerar valor e a gente precisa nos elevar para um patamar diferente do que estávamos antes dessa pandemia e tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente vivenciou, de todas as mudanças estabelecidas na empresa durante esse caminho, nos levam a uma possibilidade de mudança cultural que pode sim nos trazer, nos levar para o patamar que a gente espera enquanto cultura organizacional. Então a gente está nesse momento repensando e planejando todas essas ações, processos, sistemas, a nossa forma de atuar, de se relacionar, de interagir entre a gente, e a cultura é sempre um grande mote e um conceito importante a ser discutido para qualquer tomada de decisão nesse sentido de revisão de processo, de para onde a gente quer chegar enquanto companhia. Então, o que nós temos feito aí para fazer com que essa cultura acabou, né, se prevalecendo e trazendo aí a essência da nossa empresa? A primeira coisa delas é cuidar da saúde e da segurança dos nossos funcionários. A gente é uma indústria, né, que presta serviço para o mercado de saúde, nada melhor e nada mais coerente do que cuidar da saúde e da segurança dos nossos funcionários. Nós já tínhamos cerca de 45%, 50% da nossa população, dos nossos funcionários já sediados em casa, que a gente chama de home-based, mas fizemos toda a operação que trabalhava no escritório virar, né, home office e trabalhar com esse novo cenário. Para apoiar e para suportá-los, a gente tem definido métricas de produtividade, acompanhado isso. Para nossa felicidade, essas métricas de produtividade têm se mostrado igual ou até melhor do que a produtividade no escritório. Nós temos apoiado todos os nossos funcionários do ponto de vista de, né, saúde emocional e do como manejar e equilibrar os diversos pratinhos das nossas vidas que foram colocados à prova nesse momento. Temos oferecido diversas séries de conversa, seja com médico, seja até com consultor financeiro, palestras sobre resiliência, sobre inteligência emocional, de modo que os funcionários possam encontrar um espaço dentro da organização para eles, né, colocarem para fora e conseguirem ser melhor e mais produtivos possíveis. A gente mantém nossos contatos com os nossos clientes, mudamos o veículo, mas ele continua acontecendo via online. Essa proximidade com o cliente é uma base fundamental da nossa cultura, e isso foi imprimido e foi colocado em prática muito facilmente pelos nossos funcionários. A ideia aqui hoje, né, é falar um pouco do que nós estamos fazendo dentro da organização em relação a isso.
isso, e eu me sinto muito feliz de ver, por exemplo, o número de acesso de comunicação interna aumentando. Os funcionários estão em casa, mas continuam com vontade de manter essa conexão com a empresa, e eu vejo que isso faz parte da cultura organizacional. Eu costumo dizer que a cultura organizacional ela tem 2 vieses, e quanto mais alinhados eles estiverem, melhor. Um é o que a empresa fala, o que a empresa pede e os comportamentos que ela solicita para os funcionários. O outro é a forma como eles colocam isso em prática. E eu vejo com muita felicidade que hoje a Equilvia tem muita congruência em relação a isso. A gente pede foco no cliente, a gente percebe os nossos funcionários cada vez mais engajados com isso. A gente pede qualidade, segurança e saúde do paciente e dos nossos clientes, e a gente percebe isso tanto no mundo de pesquisa clínica quanto na parte em outras unidades de negócio da nossa empresa. A gente pede, sempre falou muito de colaboração, e a gente percebe isso mesmo as pessoas distantes, cada um nas suas casas, isso acontecendo e sendo executado. Então, eu tenho um olhar positivo para as coisas, fico feliz de estar vivendo esse momento, acho que é um momento de transformação da nossa sociedade, e as organizações estão aqui para acelerar. Super interessante ver essas iniciativas em tão pouco tempo, né? E a gente está falando de um volume gigante de colaboradores que estão sendo mobilizados pelas iniciativas dessas áreas, dessas líderes de capital humano. Letícia, e aí eu queria te pedir para comentar 2 aspectos super legais que saíram aqui. O primeiro, quando a Vanessa traz essa questão das lições aprendidas, né, e destaca o aspecto da gestão do conhecimento como um fator crucial para manter congruência das ações ao longo do tempo. E a Marina ela fala muito sobre criar um ambiente de estímulos, e que ver resposta positiva dos colaboradores é muito positivo nesse cenário, né? Muito feliz nesse cenário de transformação tão rápido. Então, além da congruência que a gente está vendo que é um fator crucial, que outros fatores podem ser fatores críticos de sucesso para conseguir atingir esse nível de resposta dos colaboradores em cultura organizacional no momento de transformação? David, eu acho que nunca tem uma resposta só, mas pensando no que elas acabaram de compartilhar, a gente já pode extrair algumas pérolas de informação aqui, né? A primeira, tem um professor da London Business School que fala, ele na verdade já está falando de transformação digital, mas acho que faz todo sentido resgatar isso também nesse cenário. Ele fala que de modo geral a gente resiste à mudança a menos que o benefício da alternativa fique explicitamente claro. E que, na verdade, uma transformação estratégica, uma transformação bem-sucedida, ela parte do paradoxo, de outro paradoxo, que é a gente tem absoluta certeza de que o cenário atual é o melhor que a gente poderia ter, e que aí, se você consegue olhar desta maneira, você tende a estar mais aberto à experimentação, à inovação, à mudança, etc. E eu acho que isso faz muito sentido quando você vê culturas bem instaladas e bem sucedidas, né? É a coisa de, pode ser que a gente não tenha 100%, a gente nunca tem 100% nem de aderência nem de adesão, isso é um traço dentre os estudos de cultura, mas quando a gente alcança índices altos dessa aderência e dessa adesão, geralmente é porque a gente conseguiu fazer com que as alternativas que as pessoas encontraram nessas empresas, de onde quer que elas estejam vindo, sejam claramente mais significativas, mais relevantes, mais benéficas. E dentro disso existe o velho e bom fator humano, ou seja, a gente muitas vezes tem uma mentalidade um pouco fabril ainda, embora a gente não necessariamente trabalhando, claro que a gente ainda trabalha com muitas indústrias, mas independente da área na qual a gente esteja localizado, a nossa mentalidade acaba sendo meio revolução industrial. A gente quer zero erro, a gente quer uma linha de produção na qual os símbolos e os rituais estejam passeando aqui e cheguem na linha final e sejam lindamente embalados e passados para a próxima pessoa. E as culturas bem-sucedidas, de modo geral, entendem que as pessoas nunca são tábulas rasas. Elas, na verdade, precisam ser aceitas mais integralmente do que isso. No sentido de entender que se você está pedindo protagonismo, o protagonismo vem junto com um pouquinho de caos. Se você está pedindo inovação provavelmente tem uma pitada de desordem. Se você está pedindo resiliência, isso talvez traga alguma outra característica que não necessariamente é a sua desejável, mas
está dentro desse pacote, faz sentido e pode ser aumentada ou diminuída de acordo com a necessidade, porque afinal são seres vivos, orgânicos. Isso me lembra o Nietzsche, quando ele fala daquilo, não vou lembrar da citação correta, mas é algo do tipo, é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz a uma estrela. Porque, claro, astronomicamente falando, as estrelas são uma bagunça só. E, na verdade, quando a gente olha essa coisa brilhando no céu e iluminando tanta coisa, a gente nem sempre leva em consideração o fato de que atrás disso teve muito suor e muito esforço diário, aí a gente volta na questão do diário, para que essas pessoas sejam abarcadas, para finalmente este evento da cultura ser tão lindo. Então, quando a gente, os produtores de eventos que podem um dia nos ver, vão se sentir representadas. Quando o evento acontece, ninguém sabe o que aconteceu nos bastidores, né? Quando o teatro fecha as cortinas, ninguém sabe quantas horas de ensaio foram requeridas. Uma cultura bem-sucedida tem tudo isso por trás. Então, a gente sempre parabeniza as pessoas que conseguiram fazer isso de maneira mais fluida, porque é um trabalho hercúleo mesmo, muito mitológico, de muitos esforços, muita coisa por trás do que a gente está vendo. E acho que todas essas questões fazem com que os fatores críticos de sucesso sejam muito mais aparentes quando a gente as vê bem-sucedidas do que o contrário. Tem um aspecto tão importante do que você trouxe, Letícia, que é quando a gente olha a possibilidade de diminuir resistência, apresentando um novo parâmetro de sucesso que ele é mais desejável do que aquele que a gente tem, né? O que é o novo parâmetro que é melhor daquilo que a gente tem e diminuiria as nossas resistências internas para uma mudança positiva nesse sentido, né? E fazer com que a organização caminhe por essa jornada. E aí, pensando nisso, exatamente dentro desse contexto, que a gente entende que muitas vezes esse parâmetro não está claro internamente, né? Qual que é o novo normal possível, usando o chavão do momento, né? Então, a gente procurou a Lilian Fiala, que é uma consultora especialista na análise, na certificação de organizações de impacto positivo no mundo. E é interessante que esse processo de certificação como empresa B, ele analisa 5 visões estratégicas, né? A primeira delas é governança, a segunda é colaboradores, a terceira é comunidade, a quarta é o meio ambiente e a quinta são os clientes. Então, a partir de parâmetros, né, de análise dessas 5 visões estratégicas, como eles chamam, uma organização se realinha em todos os seus objetivos para ser uma empresa melhor para o mundo. E aí eu vou trazer um pouco da fala da Lilian sobre como é que ela faz esse trabalho, o que é ser uma empresa de impacto positivo, quais são os ganhos que ela vê dentro desse processo, e também uma fala da Moema sobre quais outros ganhos possíveis que uma organização tem num ambiente de mudança, para a gente encerrar a nossa pauta, para trazer dicas, né, o que a empresa pode fazer para promover um ambiente de mudança que seja mais fluido nesse sentido. Então vamos primeiro falar de ganhos, ok? Analisando esses 2 vídeos seguidos. Então, uma empresa B, ela faz parte do movimento B, que visa alterar o conceito de sucesso nos negócios, né? Para não focar só no lucro, mas também focar de maneira consciente, congruente, questões de impacto ambiental, social e preocupar com todos os stakeholders de maneira consciente. Então, uma empresa B hoje é uma empresa que foi certificada pelo B-Lab, que é um organismo internacional, e recebeu pelo menos 80 pontos na avaliação de impacto que eles têm. Hoje, qualquer pessoa, qualquer empresa, né, pode acessar a avaliação de impacto B. Pesquisas foram feitas, né, eu posso citar aqui a mais recente, que foi o Capitalismo Consciente, que eu vejo que são dois movimentos que andam par a par, né, o capitalismo consciente e o movimento B, e eles viram que empresas que são mais humanizadas, né, que estão alinhadas como uma empresa B, elas têm maior retenção de talentos, maior satisfação dos seus colaboradores, inclusive dos seus clientes, e um retorno dos seus investimentos, né, o seu lucro é muito maior no final das contas. Então, quando você foca não apenas no lucro, mas em fazer um bem para a sua comunidade, para cuidar dos seus colaboradores, cuidar das suas relações, cuidar do meio ambiente,
né, o seu retorno, no final das contas, financeiro é bem maior. Então, isso é um primeiro aspecto, né, que ressaltar aqui. E outro bem, empresas, né, que querem fazer essa transição, ter uma mudança, né, na sua cultura para que essas questões ambientais, sociais, um olhar para todos os stakeholders faça parte, né, do seu dia a dia. O que eu posso ter como dica, né? Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, primeiro de tudo é realmente fazer uma avaliação, ver onde você se encontra, e eu recomendo a avaliação de impacto B, né? Uma coisa que está aí disponível para todo mundo ter um primeiro acesso. Mas o que é importante é, depois que essa avaliação é feita, depois que você entende onde você está, é você traçar metas e objetivos, e que isso seja uma coisa que você é olhada no seu dia a dia e que tenha pontos ao longo da sua jornada que você vai parar para olhar o que você está alcançando, porque fazer uma transformação numa organização é só através das pessoas, e no final das contas isso é uma mudança de hábito, e toda mudança de hábito requer um esforço inicial, até que aquilo, né, seja inerente do dia a dia, você não pense mais como você está fazendo. Então, quando você está aprendendo uma coisa nova, é preciso que você esteja consciente o tempo todo do que você está fazendo. Então, é parar, sempre que for tomar uma ação, e analisar, essa ação está de acordo com os valores que eu quero implementar nessa empresa, nessa transformação que a gente está olhando, nesses novos objetivos que a gente estabeleceu, é fazer esse olhar consciente, porque o automático era o antigo, né? E a gente precisa mudar. Diversidade, eu acho que é um assunto de particular interesse nesses tempos de pandemia, quando a gente fala de cultura. Se fala muito de diversidade, se escreve muito sobre diversidade e se implementa muito pouco, na minha percepção, dentro do que é necessidade de diversidade. Eu acho que isso tem a ver com uma coisa que acontece com alguma frequência, que é se confundir moda com tendência. Quando a gente acha que moda é tendência, a gente tem medo de fazer isso, inclusive, porque isso implica geralmente, não, a gente identifica alguma coisa que é moda, que é passageira por definição, como uma tendência. Então tem uma movimentação grande, se aporta muito recurso, tempo, energia, dinheiro dentro de uma coisa que no fim passa e a gente achou que ia ficar. Mas diversidade é tendência, não é moda. E a diferença é que a tendência é uma coisa que vai se amplificar e durante bastante tempo vai permanecer. As empresas que de fato entenderam essa necessidade, porque é uma necessidade, não é ser legal, não é ser bonito, não é certo e errado. Isso é uma tendência porque ela atende uma necessidade de mercado. As empresas que de fato entenderam isso e já fizeram os investimentos de ação necessários, não é de grana nem de mensagem publicitária, fizeram os investimentos, as movimentações necessárias para implementar a diversidade, estão colhendo resultados maravilhosos agora. Por quê? Porque se a gente já falava de velocidade exponencial de mudança, a gente exponencializou a velocidade exponencial. Nesse momento, a gente precisa de novas soluções. É o que vai determinar a sustentabilidade de um grande número, não só de empresas, mas de mercados. Nós precisamos de novas vozes, porque são novas vozes que trazem novas soluções. O que não quer dizer que a gente não precisa da estabilidade, da experiência e mesmo da voz e olhar das pessoas mais experientes. Mas a gente precisa ter fórum onde vozes diferentes sejam ouvidas. Consenso não traz inovação. Quando a gente está num grupo de 10 pessoas, onde todos concordam, e aqui estamos falando no limite de bolhas de mídia social, a gente não tem inovação. Nós temos pessoas concordando e nos convencendo cada vez mais que nós estamos certos. A gente precisa se questionar. Inovação vem de se questionar. Será que essa é a melhor solução? Será que a gente está atendendo? Não tem coisas a serem feitas? E isso vem na hora que temos muitas vozes, num contexto que às vezes é desconfortável. Eu acho que isso tem muito a ver com a dificuldade de implementação de diversidade, onde as pessoas falam coisas diferentes e discordam entre si. O que faz isso diferente de briga,
O que faz disso um conflito produtivo, que a intenção, o propósito é compartilhado. Pessoas com vozes e olhares diferentes, com o mesmo propósito, são em essência o tipo de criatividade e inovação que a gente precisa nas empresas. Sem diversidade não existe inovação. Agora a gente precisa estar muito atento, porque como nós também somos seres humanos, nós também estamos inseguros e com medos, nós líderes, a gente vai estar muito suscetível à aversão a risco. E diversidade é risco. Diversidade muitas vezes é desconforto, é produtivo, é excitante, dá para ser uma coisa muito energética, mas não é necessariamente confortável. E muito da gente, por ser aquela espécie humana, nesse momento está procurando segurança. Então, uma atenção grande a gente precisa ter como líder a quanto a gente está permitindo que essas vozes diferentes sejam ouvidas. Letícia, diante de falas tão inspiradoras, né, eu vou te pedir para a gente encerrar aqui o nosso importante bate-papo sobre cultura, trazendo 2 dicas, né? Tanto a Moema quanto a Lilian falaram sobre a importância, né, de falar, sim, desses temas que aparecem muitas vezes nas organizações como pautas de RH, né? De cuidar das pessoas, do ambiente de transparência, de sustentabilidade, olhar para o colaborador, olhar para a governança em um outro nível. E aí a Moema destaca muito forte sobre o desconforto que é, né, sair de uma zona e trabalhar com inovação e diversidade num ambiente, num nível de consciência diferente que a organização está acostumada também, mas os ganhos que esse processo pode trazer. Então, para a gente não deixar isso morrer, né, como é que a gente, uma dica para dar visibilidade dos ganhos de um projeto de cultura e uma dica também de como que a gente pode implementar um projeto bem-sucedido, por onde que a gente poderia começar. Dá 2 dicas para a gente fechar aqui o nosso papo tão inspirador, com tantas vozes interessantes hoje. Primeiro, até antes de eu conseguir chegar nesse recado, eu vou compartilhar a importância do que a Lilian e a Moema acabaram de colocar, né? Eu gosto especialmente da questão das vozes diferentes. A gente começou nossa conversa falando de tribos, então eu vou voltar neste mesmo tema. Sim. A gente é tribal demais para o nosso próprio bem. E sabe aquela charge que fala cuidado com o que você joga fora, porque não existe fora, a gente está no mesmo planeta? Eu sempre me lembro disso porque eu acho que quando a gente fala de temas tão relevantes como diversidade muito além da moda que a Moema mencionou, a gente tem um país que tem, de acordo com o IBGE, não estou nem falando de dados que sejam ainda mais específicos, mais de 56% da população como negra e parda, e a gente não vê esse reflexo na sociedade, a gente vê a força de trabalho feminina e a gente nem sempre a vê representada na liderança. A gente tem tantas bandeiras que deveriam não ser das mulheres, ou dos negros, ou dos cisgêneros, deveriam ser de todos os humanos envolvidos nessa construção. Então, acho que até para que a gente decida o que a gente quer que tenha visibilidade, a gente precisa pensar em quais são as vozes que a gente precisa que sejam ouvidas para o nosso próprio bem, mesmo que não sejam as nossas. Isto posto, acho que aí a gente volta também no que a gente falou lá no início. Número 1, esse processo de implementação, de construção, de disseminação de cultura, ele tem que ser algo coletivo. Por essa mesma razão, porque ele tem que ter vozes diferentes representadas, porque as pessoas precisam, e aí a gente volta na questão humana, porque são valores humanos, né? No final das contas, a gente vai um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas muitas vezes, independente do negócio, a gente vê valores similares. Por quê? Porque eles fazem sentido para a vida em grupo, para a vida voltada para um resultado em comum, para um propósito compartilhado, não é à toa. Então, envolver áreas diferentes desde o começo, a gente sempre brinca que a gente escuta sempre a queixa de que as empresas trabalham em silos e a gente se vê repetindo esse comportamento quando a gente, por exemplo, implementa projetos. Um projeto de cultura tem que envolver quantos departamentos a gente puder. Um projeto de tecnologia também, um projeto de comunicação também. Não queremos dizer que a gente tem que ouvir todo mundo o tempo todo, mas a gente tem que ter certeza de que a gente conseguiu ver o todo.
E isso é algo desafiador. E a segunda coisa é também respeitar o que a gente mencionou antes, ter certeza de que o que a gente está comunicando, o que a gente está dividindo, é coerente, é consistente com o que a gente consegue ser sem máscaras, com o perdão do trocadilho do momento, sem que não seja algo que vai passar, que não seja uma moda, mas que a gente entenda que de verdade a gente está representando uma tendência, algo que na verdade nos representa como instituição, como organização, como algo do qual você consegue de fato sentir orgulho. Acho que isso faz muita diferença. E não ter problema da gente entender que a gente também está em evolução, né? O Cláudio Naranjo, que era aquele psiquiatra chileno sensacional, que morreu no ano passado, falava que você tem que descobrir quem você é, como todos os psiquiatras falam, mas que para viver na totalidade do seu ser, você tinha que mudar quantas vezes você achar que for necessário, até você se adaptar ao que você tem orgulho integral de ser. E isso é um processo contínuo, né? Não é algo que a gente vai, pronto, olha, tá aqui o seu book de cultura, os seus valores aqui na parede, a gente agora já pode começar a fazer isso. Esse é o nosso maior desafio, e que bom, ele é um desafio legal, interessante, vivo, como são as pessoas dentro das organizações. E seja assim, seja vivo, com tanta energia, inspirador o nosso papo. Letícia, eu quero particularmente te agradecer, tá? A dedicação, o tempo, a doação, estar aqui com a gente nessas duas pautas, mas também a generosidade das nossas participantes. A Moema Schlohauer, a Lilian Fiala, a Marina Machado e a Vanessa Vieira, que aceitaram no primeiro convite, sem dúvida, topo falar com vocês, foram super generosas, enviando, e todas ficaram à disposição. Vocês querem que envie alguma coisa a mais? E todas ainda muito abertas para trocas, eu acho que é isso importante mencionar. Todas deixaram uma mensagem final para a gente falando, olha, eu estou super à disposição, conhecer novas empresas que estão fazendo movimentos de cultura, aquelas empresas que quiserem se integrar com a gente para fazer troca, para benchmark. Então, todas as pessoas que participaram aqui desse painel com a gente deixaram essas portas abertas. Eu acho que isso é um traço que mostra exatamente na prática todas essas ideias que estão sendo apresentadas no vídeo de hoje, né? Essa vontade de transformar, tendo as pessoas no centro do processo, que é o que a gente vê realmente que traz resultado, que faz a diferença, que é transparente, que é congruente, que é todas essas outras qualidades que a gente trouxe nesses dois vídeos, nessa conversa inspiradora sobre cultura. Obrigado de novo pela tua pauta, pelo espaço, né? Fica o nosso até breve para um próximo vídeo. Se quiser encerrar e deixar um abraço para todas essas nossas queridas. Eu quero reforçar o seu agradecimento, com certeza a nossa conversa fica muito mais rica, com vozes diferentes. Agradeço a todas as que participaram com tanta abertura e tanta generosidade, como você mencionou. A Movidaria e todo mundo que vai assistir, com certeza, sai um pouco mais rico e melhor depois de ouvir todas vocês. A gente agradece muito. E obrigada, David, por ser o anfitrião novamente. A gente se vê já. Até a próxima. No próximo episódio das Conversas de Movimento. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe.